Língua portuguesa. Leitura. Livro D. Lição 7. Aula 2. Olá, pessoal! Como está o clima na cidade de vocês hoje? Tá calor? Tá frio? Vocês pararam para pensar em que estação do ano nós estamos hoje? Como podemos perceber isso? Temos alguns meios de saber em que estação estamos. Pode ser pela época do ano ou pelo clima do dia de hoje. E se viajarmos para outro país? Será que ele estará na mesma estação que nós? Isso depende de alguns pontos que vamos comentar na aula de hoje. Então vamos, que já estou fervendo de vontade de aprender coisas novas. Correção do dever de casa. Vamos começar a aula relembrando alguns pontos do texto e fazendo a correção do dever de casa. Qual é o título do texto? Estações do ano. E quantas são as estações do ano? 4. Quais são elas? Primavera, verão, outono e inverno. E na aula passada, nós comentamos sobre algumas partes do texto. A primeira foi a introdução. Quais informações havia nessa parte? O começo da história. O autor fez um apanhado geral sobre o que ele vai comentar ao longo do texto todo. Ele comentou sobre todas as estações do ano juntas. Nos parágrafos seguintes, o que aconteceu? Ele foi detalhando cada uma das estações do ano. Primeiro, ele falou da primavera. O que ele falou sobre ela? Ele comentou algumas de suas características e falou da duração. E depois? Depois veio o verão. Ele novamente deu algumas características do verão e falou sobre a duração dele também. Aqui ele acrescentou um detalhe. Que detalhe foi esse? Isso, ele fez esse comentário, vejam. No verão, na época das férias escolares, muitas pessoas que moram no interior do Brasil vão para as praias. Alfa, nos diga o que o autor comentou aqui com suas palavras. Ele disse que no verão tem as férias da escola e que as pessoas gostam de ir à praia. Isso mesmo. Essa é uma característica dessa estação do ano, não é? Ir à praia. E depois, o autor falou sobre o que mais? Aí veio o outono. Ele falou da duração dessa estação do ano e disse que ela tem diferença dependendo de onde a pessoa mora. Qual é a diferença? Vamos achar lá no texto. No outono, alguns estados possuem clima agradável e outros clima quente. Explica pra gente a diferença então, Beto. No outono, em alguns estados faz muito calor e em outros o clima é agradável. Isso mesmo. E a última estação do ano? O inverno. Também é falado no texto? É sim, o autor não ia deixá-lo de fora. E o que o autor fala sobre ele? Fala sobre a duração também e diz que o inverno é a estação mais fria do ano. E qual a curiosidade que o autor fala sobre esta estação do ano? Ele diz que chega a nevar em alguns estados do país. Isso mesmo. E quais estados são esses? Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E o autor termina o texto comentando sobre como são as 4 estações do ano em diferentes países. Outra informação que temos sobre esse texto é de onde ele foi retirado. De onde foi mesmo? De um livro de escola. Sim, de um livro didático, o De Olho no Futuro, da disciplina de Ciências. Então, para que tipo de leitor esse texto foi escrito? Para alunos que estão em idade escolar. E por que esse texto é do gênero didático? O que significa um texto ser do gênero didático? É um texto que ensina algo.
Esse texto tem como objetivo principal ensinar algo, explicar sobre um determinado assunto. Um texto didático normalmente é escrito de uma forma clara, para todos entenderem o que está escrito, entenderem a mesma informação, tirem as mesmas conclusões. A qual conclusão podemos chegar ao fim desse texto? Quais são as estações do ano e as características delas? Isso mesmo! E ficamos sabendo se as estações do ano são bem definidas aqui no Brasil. São? Não, elas não são. E onde essa informação está no texto? Ali no terceiro parágrafo, vamos ler. Em algumas regiões brasileiras, é possível perceber a diferença entre os dias mais frios e os mais quentes do ano. Ou seja, nessas regiões, o inverno e o verão são bem determinados. Beto, explica pra gente o que o autor quis dizer nesse trecho que eu acabei de ler. Ele quis dizer que em algumas regiões o verão e o inverno são bem marcados, mas em outras não. Exatamente. Então não podemos dizer que no Brasil as estações são bem definidas. Com essa fala do Beto, podemos até responder a próxima questão. Vejam só. Quais são as estações? Inverno e verão. E quais são as principais características dessas estações? O inverno é a estação mais fria do ano e o verão a mais quente. São exatamente opostas, contrárias. Apesar de aqui no nosso país as estações não serem tão bem definidas, em alguns países elas são. E vocês se lembram da razão disso? Nós aprendemos isso na aula anterior. Exatamente. Se um país está mais perto do Equador, o ângulo de inclinação em relação ao Sol é menor. Se está mais longe, mais perto dos polos, o ângulo é maior. Pode fazer muito mais calor ou muito mais frio, dependendo da época. Pode até nevar. E em quantas partes podemos dividir esse texto? Vamos relembrar? Vou ler o texto novamente por partes e vamos anotando. Ao final, vamos contar em quantas partes dividimos o texto. Vamos lá! As 4 estações do ano são primavera, verão, outono e inverno. As estações se repetem todos os anos nessa ordem, com duração aproximada de 3 meses cada uma. Em algumas regiões brasileiras, é possível perceber a diferença entre os dias mais frios e os mais quentes do ano. Ou seja, nessas regiões, o inverno e o verão são bem determinados. No entanto, na maior parte do Brasil, não existe muita diferença climática entre as estações do ano. No Brasil, a primavera começa em setembro e vai até dezembro. O autor fala sobre o que nessa parte? Sobre todas as estações do ano. E quais são elas mesmo? Primavera, verão, outono e inverno. E quanto tempo dura cada uma delas mais ou menos? Isso, em torno de 3 meses. E como saber se o inverno e o verão são bem determinados em certas regiões? Sim, pela diferença entre os dias mais frios e os dias mais quentes. E na maioria das regiões do Brasil, é possível perceber isso? Não. O que acontece na maioria das regiões do nosso país? Na maioria dos estados do Brasil, não conseguimos perceber essa diferença tão nitidamente. Muito bem. Essa parte do texto trata de todas as estações do ano. Faz um apanhado geral. Então podemos chamar essa parte de introdução, certo? É aqui que o autor começa o assunto que ele vai detalhar nos próximos parágrafos. Essa é a primeira parte do texto, então eu vou anotar aqui. Parte 1. Introdução. Vamos seguir com a leitura. A primavera é conhecida como a estação das flores. Em alguns estados do Brasil, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, o clima da primavera é agradável, ou seja, nem muito frio, nem muito quente.
Nessa segunda parte, o autor fala especificamente sobre uma das estações. Qual é? A primavera. Vamos então chamar essa segunda parte do texto. Vejam, partes do texto. Parte 1, introdução. Parte 2, primavera. E quais informações temos nessa segunda parte? Informações sobre a primavera. Por exemplo, em que mês ela começa? Em setembro. E quando ela termina? Em dezembro. E em quais estados o autor diz que a primavera tem um clima agradável? No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. E o que significa dizer que ela tem um clima agradável? Os dias não são nem muito quentes nem muito frios, isso mesmo. Vamos para uma outra parte do texto. O verão é a estação que vem logo após a primavera e vai de dezembro a março. É a estação mais quente do ano. No verão, na época das férias escolares, muitas pessoas que moram no interior do Brasil vão para as praias. Essa próxima parte fala mais especificamente sobre qual estação do ano? Sobre o verão. Vamos anotar aqui então. Parte 3, verão. Já estamos com 3 partes do nosso texto. E o que o texto diz sobre o verão? Ele começa em dezembro e vai até o mês de março. E qual é a principal característica dele? Sim, dias bem quentes. E por isso as pessoas vão à praia nas férias escolares, que geralmente acontecem bem no meio do verão. Vamos seguir com o texto. O outono é a estação que vem depois do verão e corre de março a junho. O outono é conhecido como a estação das frutas. Porém, hoje em dia temos uma grande variedade de frutas o ano inteiro. No outono, alguns estados possuem clima agradável e outros clima quente. Agora falamos sobre outra estação do ano. Qual? O outono. Em quais meses ele começa e termina? Ele começa em março e termina em junho. E como ele é conhecido? A estação das frutas. Mas hoje em dia tem um problema em dizer que o outono é a estação das frutas. Qual? Hoje em dia temos uma variedade grande de frutas o ano inteiro. Vocês sabem por quê? Isso mesmo. Podemos trazer frutas de outros lugares, onde as estações são diferentes. E isso também, podemos produzir frutas em estufas, em qualquer época do ano. Este é um assunto interessante para a nossa aula de ciências. E agora vamos marcar aqui. Esses parágrafos tratam do outono. Parte 4, outono. E agora o que falta? Inverno. Na sua cidade faz frio no inverno? Um frio rigoroso ou só um friozinho? Nada de frio? Esse Brasil é muito grande e variado, não é verdade? Vamos ler esses parágrafos. O inverno ocorre entre o outono e a primavera. Ele começa em junho e vai até setembro. Nos estados localizados no sul do Brasil, o inverno é a estação mais fria do ano. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, em alguns invernos, chega até a nevar. Aqui temos informação sobre a última estação do ano. Qual é mesmo? O inverno. Em que época do ano acontece o inverno? Ele começa em junho e vai até setembro. E qual a característica dessa estação? É a mais fria do ano. Isso pode ser sentido em alguns estados da região sul do país, por exemplo. Como podemos perceber esse frio todo? Em alguns estados, como Rio Grande do Sul e Santa Catarina, chega a nevar no inverno. Podemos então dizer que essa é a nossa próxima parte. Vamos preencher a nossa tabela. Parte 5, inverno. Você sabia que em algumas regiões do Brasil as pessoas usam a palavra inverno em outro sentido? É a estação das chuvas. O resto do ano chamam de verão. Mas esse é um sentido local, não é o mesmo sentido usado na geografia. Falamos da última estação do ano e nosso texto não acabou. Ainda há mais um parágrafo. Vamos ver o que mais temos. Ao contrário do Brasil,
Em muitos países, como a Argentina, Inglaterra e Japão, as 4 estações são bem definidas. Nessa última parte, o autor fez o quê? Fechou o texto. Ele concluiu a ideia das estações do ano. Essa última parte é o que chamamos de conclusão. Para concluir, ele nos deu uma informação nova. Ele disse que em alguns países as estações do ano são bem definidas. Fechamos então com essa última parte. Vou incluí-la na nossa tabela. Parte 6. Conclusão. Prontinho! Agora podemos dizer que nosso texto tem quantas partes? 6 partes. É a introdução, depois 4 partes, uma para cada estação do ano, e a conclusão. Essas 4 partes chamamos de desenvolvimento. É onde o autor desenvolve, ou seja, fala mais sobre o assunto que ele começou lá na introdução. Vejam o nosso esquema. Partes do texto. Parte 1, introdução. Parte 2, primavera. Parte 3, verão. Parte 4, outono. Desenvolvimento. Parte 5, inverno. Parte 6, conclusão. O que podemos perceber entre as 4 partes do desenvolvimento? Elas têm basicamente as mesmas informações, vocês perceberam? Elas falam sobre a duração da estação, dão algumas características e falam sobre o clima. Vamos então fazer um resumo sobre elas. Vamos colocar apenas as informações mais importantes, aquelas principais mesmo. Vamos lá? Coloquei o título do nosso esquema de estações do ano. Agora precisamos fazer algumas divisões. De quantos quadros eu preciso? De 4. Um para cada estação do ano. Isso mesmo. Vamos lá. O primeiro vai se chamar primavera. Quais são as características principais da primavera? Quando ela começa e termina? Vai de setembro a dezembro. E como é o clima? Não faz nem muito frio, nem muito calor. E que desenho podemos colocar para ilustrar a primavera? Sim, flores! Afinal, ela é conhecida como a estação das flores. Excelente! E no nosso segundo quadro, que estação colocamos? Verão. Quando começa e quando termina o verão em nosso país? Vai de dezembro a março. Principais características segundo o texto? Faz bastante calor e tem as férias escolares. Muito bem! Precisamos de um desenho agora. O que vocês acham que combinam bastante com o verão? O sol, claro. Olhem ele lá. Prontinho. Nosso quadro de resumo está ficando incrível, hein? Vamos seguir em frente. No próximo quadro, que estação do ano colocamos? Outono. E qual a duração do outono? Vai de março a junho. Isso mesmo. E o clima nessa estação, como é? Clima agradável. Está lá. No texto ele diz que essa estação é a estação de quê? A estação das frutas. Não é necessário escrever isso ali no nosso quadro, mas podemos usar essa informação onde? Na imagem. Podemos usar a imagem de algumas frutas para ilustrar essa estação do ano. Olhem só. Ah, ficou bem legal. E o nosso último quadro, qual vai ser o título dele? Inverno. E a sua duração, qual é? Vai de junho a setembro. E a principal característica dele? A estação mais fria do ano. Sim. E o que pode acontecer em alguns estados da região sul do país? Isso, pode até nevar. Essa é uma ótima informação para colocarmos ali no nosso resumo. Prontinho! E a imagem? O que podemos usar? Podemos usar uma imagem que represente bem o frio. Podemos usar um casaco, umas luvas. Ah, esse ficou ótimo! E está lá o nosso quadro.
Ele tem todas as principais características do texto em forma de resumo. Isso facilita bastante o nosso entendimento do texto e nos ajuda na hora de estudar. Podemos perceber que cada quadro está relacionado a uma estação do ano. E todos os quadrinhos juntos voltam ao assunto que foi trabalhado na introdução, que foram as estações do ano. Assim como os quadrinhos, a conclusão também volta ao assunto da introdução. Isso significa que todo o texto está interligado. Conseguiram perceber? Já as ideias repetidas em cada quadrinho, como a duração e o clima de cada estação, servem para dar uma continuidade ao assunto. E aí, o que acharam? Ficou claro? Ajuda a resumir a informação? Uma andorinha não faz verão. Lembram dessa frase? Uma andorinha não faz verão. O que ela significa? Eu fiquei de falar sobre isso depois, não foi? Então, vamos falar agora. O que vocês entendem por essa expressão? Uma andorinha não faz verão. Isso mesmo. Uma andorinha não basta para dizer que o verão chegou. Precisa de muitas. Muitas andorinhas saindo, voando. Na primavera, elas chocam. No verão, os filhotes já estão prontos para voar. Mas a expressão também significa outra coisa. Para fazer uma coisa aparecer, é preciso mais de um sinal, mais de uma pessoa. É preciso colaboração. Fazer 15 primaveras. Quantos anos essa pessoa está fazendo? 15 anos de idade. Então, da próxima vez que fizer aniversário, diga para alguém: hoje estou completando tantas primaveras. 9, 10, 11, 12 primaveras. Cada primavera é um ano novo que recomeça. A primavera está associada com a idade de vida, vida nova. A vida que recomeça com as flores, os animais que nascem. Se eu contar para vocês que eu já estou com 47 primaveras. Fluência de leitura. Comentamos no comecinho desta lição sobre o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Mas a Terra também faz um movimento em volta dela mesma. Nós aqui não percebemos, mas o nosso planeta está em constante movimento. Para provar isso, vejam essa leitura que eu trouxe. A Terra por Fora. Este é um livro sobre um menino muito curioso que queria ver a Terra por fora, ou seja, lá do espaço. Ele tem uma linguagem bem simples. Separei esse livro para vermos como foi essa aventura. E aí? Prontos para decolar para o espaço e ver a Terra lá de longe? Vamos embarcar nessa aventura. A Terra por Fora. Autora do texto original, Renata Regina Constantino Barrella. Ilustrador, Marcelo Pacheco. É sempre o mesmo caminho, da casa para a escola. Queria entrar num foguete, conhecer a Terra por fora. Lá longe no espaço, um pontinho azul eu ia encontrar. É a Terra, preciso me aproximar. Vamos lá, foguete, mais perto da Terra, por favor. Aqui perto do Sol, estou sentindo muito calor. A Terra é azul, é bonita de olhar. De onde vem o azul da Terra? Só pode ser da água do mar. Afaste-se um pouco, foguete, não quero mergulhar. Quero ver a Terra por fora, não posso me molhar. A Terra parece parada quando a gente está dentro. De fora é que se vê, ela não para um só momento. A Terra gira, gira, é uma bailarina que não se cansa. Se eu não ficasse tonto, entraria nessa dança. O gira-gira da Terra tem o nome de rotação. Ela faz ser dia no Brasil quando é noite no Japão. Mas a Terra não para e tudo fica ao contrário. Noite aqui e dia lá. É a dança do horário.
Mais devagar, foguete. Agora preciso contar. O giro da Terra como bailarina leva 24 horas para completar. O que são 24 horas? É um dia inteiro. O dia mais a noite, com a tarde bem no meio. Mais devagar, foguete. Não estou acreditando. A Terra gira como bailarina e em volta do Sol ela vai rodando. A Terra é danada, não para mesmo um só momento. Gira sozinha e em volta do Sol, sem errar os movimentos. O Sol é o astro-rei, fica parado no mesmo lugar. Quem quiser o seu calor, em volta dele precisa andar. Por isso a Terra não para, ela quer se esquentar. Sem o calor do Sol, a Terra pode congelar. Viram só? Então a Terra gira mesmo em torno dela mesma. O autor até comparou o nosso planeta a uma bailarina. Que legal! E ele nos disse o nome desse movimento que a Terra faz. Qual é? Rotação. Excelente! Então, o movimento de rotação é aquele que a Terra faz em torno dela mesma, como uma bailarina. E esse movimento dura 24 horas. É ele quem define quando é dia e quando é noite. Viram como funciona? Vamos seguir na leitura para ver onde mais esse rapazinho vai nos levar. Este pontinho azul no espaço vai ficar na minha memória. Será que vão acreditar no que vi ou dizer que inventei uma história? Juro que se duvidarem, nem vou ligar. Sei que os amigos queridos vão querer me escutar. Se disserem que o Sol anda pelo céu, eu vou poder explicar. Quem se mexe é a Terra, o Sol fica no mesmo lugar. É difícil pensar no Sol parado, mas isso é mesmo assim. Quem não viajou para fora da Terra não pode duvidar de mim. Olhem, até as fases da Lua são influenciadas com esses movimentos que a Terra faz. E ele nos mostra cada uma dessas fases. Como será que essa história termina? Vamos conferir? A Lua é diferente. Ela está sempre a girar. Girando, girando, suas fases vão mudar. Eu podia morar na Lua para namorar a Terra de lá, mas sei que não posso, então vou pousar. Pode parar, foguete, agora vou descer. Vou sentir muita saudade da Terra por fora e de você. Nessa volta de foguete, descobri como é bom viajar. A gente aprende um monte de coisas sem precisar estudar. Quando eu crescer, quero ser um astronauta. Vou dirigir foguetes. Vamos dar uma volta? Eu achei essa aventura incrível, pessoal. E vocês? O que vocês acharam? Também gostaram? Viram como uma leitura pode nos deixar fora de órbita? Foi uma viagem e tanto, não foi? Resumo da aula. Bom, pessoal, hoje nossa aula foi uma viagem e tanto. Começamos vendo outros detalhes do texto enquanto corrigíamos o dever de casa. Vimos que as partes de um texto se chamam introdução, desenvolvimento e conclusão. Vimos também que geralmente elas são todas relacionadas. Aprendemos a fazer um resumo com as informações principais do texto. Fizemos até um quadrinho com as características mais importantes de cada estação do ano. Durante a aula, aprendemos ainda algumas expressões que têm a ver com as estações do ano. Essas expressões podem ser utilizadas em situações específicas e têm significados bem diferentes umas das outras. Ao final, viajamos até o espaço e vimos os movimentos que a Terra faz durante o ano. Aprendemos que esses movimentos têm relação direta com vários momentos que acontecem: as estações do ano, as fases da Lua e até o passar dos dias e das noites. Dever de casa.
Fluência de leitura, página 85. Ler o poema. Ler várias vezes para treinar bastante a fluência e a entonação. Encontro vocês na próxima aula. Até lá!